A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula da Revista dos Adultos. Já estamos na lição de número 11, que traz por título: A salvação não é obra humana. Eita glória! Se prepara aí, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos até jardim de infância. E só peço o seguinte: se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula da lição de número 11 dos adultos do primeiro trimestre de 2025, que traz por título: A salvação não é obra humana. Veja só, se você é professor, sempre recomendo que você possa iniciar sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, pode ficar tranquilo, porque em nosso canal já está disponível a dinâmica para esta aula. E caso você queira a dinâmica digitada e também esta explicação por escrito, basta você acessar o nosso blog no Google. Coloca por gentileza aí no Google Descomplicando a Teologia EBD. Vai aparecer o nosso blog, você clica no menu Adultos, lá você vai ter acesso à dinâmica digitada, a lição comentada e a lição descomplicada. São materiais que vão estar te ajudando no entendimento desta aula. Agora, se você quiser também, você pode iniciar fazendo algumas perguntas para verificar o grau de entendimento, de conhecimento dos seus alunos. Aqui você pode perguntar: a salvação é para todo mundo? Mas todo mundo vai ser salvo? Porque algumas pessoas serão salvas e outras pessoas não serão salvas. Pergunte também qual o papel do homem na sua salvação. Eita glória! Vai apertar o juízo dos seus alunos, viu? Mas a nossa intenção aqui é verificar o grau de entendimento, de conhecimento. Por isso que é importante você perguntar, fazer as perguntas nesse primeiro momento e não responder nada. Aqui é uma avaliação diagnóstica para que você possa perceber o grau de entendimento, de conhecimento dos seus alunos. Segue a nossa dica, professor. Dando seguimento, vamos para o nosso textuário, onde está escrito: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito, capítulo 3, versículo 5. Ou seja, a nossa salvação, a nossa libertação, a nossa transformação, você está salvo, você é salvo por causa de Cristo Jesus. As nossas obras, as nossas ações não podem nos salvar, porque a salvação está em Cristo Jesus. E nesta lição, vamos trabalhar exatamente esta temática: o papel do homem na salvação. O que é que o homem deve fazer para ser salvo? Será que todos serão salvos? Fica conosco que você vai descobrir. Agora vamos para a nossa verdade prática, onde está escrito: a salvação é um ato da graça soberana de Deus, pelo mérito de Jesus, e não vem das obras humanas. Sensacional ficou essa verdade prática. Observe. A salvação é um ato da graça soberana de Deus. É Deus, da sua soberania, que projetou, criou, formou, organizou o plano de salvação. Agora, e por mérito de Jesus Cristo, e não vem das obras humanas. Ou seja, somos salvos através de Cristo Jesus. Para você entender de uma forma descomplicada, se não fosse Jesus, não haveria salvação. Você é o que você é. Você tem o que você tem por causa de Cristo Jesus. Anote e converse com a sua turma. Se não fosse Cristo, não haveria salvação para a humanidade.
porque os nossos atos, as nossas obras não podem nos salvar. A salvação está em Cristo Jesus. Você concorda? Você discorda? Deixa aqui nos comentários. Agora vamos para a nossa leitura diária. A leitura diária é o nosso devocional, de segunda até sábado. E tem muitos professores que não prestam atenção. Por isso, lá em nosso Instagram, toda semana estou postando cartaz bonito referente à leitura diária. Toda segunda-feira no Instagram, nós postamos também um vídeo chamada e um despertador e diversos cartazes teológicos. Você vai gostar. Pegue endereço PR Giovanni Santos, Giovanni com J, e também o Instagram do nosso canal, descomplicando.ateologia. Lá você vai ter acesso a vários materiais gratuitamente, não paga nada, crente. Agora vamos para a nossa leitura bíblica, que está em Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Recomendo que você faça a leitura compartilhada com seus alunos. Quando você tiver oportunidade, dê voz à sua turma. Não vai adiantar você que é professor passar a aula toda falando. Seus alunos precisam ter vez e voz na sua turma. Dê oportunidade, professor. Incentive e motive a sua turma a participar. Dando seguimento, vamos para a nossa introdução, onde está escrito: o apóstolo Paulo mostra, nessa leitura bíblica em classe, o contraste entre o estado espiritual da miséria humana e a restauração à comunhão com Deus. Além disso, deixa claro a impossibilidade de qualquer pessoa angariar salvação por meio de seu próprio esforço, e até mesmo de desejar a salvação ou sentir a necessidade de Deus, senão por intervenção divina, direta por meio do Espírito Santo. Para você entender esta lição, vai deixar bastante claro que o ser humano, por si só, iniciativa dele, não consegue se aproximar e nem vai sentir a falta de Deus. O ser humano por si só não consegue se salvar, não consegue buscar a Deus, não consegue obedecer a Deus por si só. Ele precisa da intervenção do Espírito Santo, lhe convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Nesta lição vamos aprender que por mérito ninguém vai ser salvo. Ninguém é merecedor da salvação. Ninguém paga preço nenhum para ser salvo. Você concorda? Você discorda? Fica conosco. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, primeiro item, que traz por título: a salvação sobre a graça de Deus. No item 1, a descrição do estado espiritual humano. O relato da condição pecaminosa da natureza humana confirma a extensão da corrupção do gênero humano, estudado na lição anterior. O apóstolo emprega algumas expressões para reforçar a dura realidade do pecado, mortos em ofensas e pecados. Andar segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Andávamos nos desejos da carne, éramos por natureza filhos da ira. É uma triste fotografia da raça humana. Em outras palavras, após o pecado ter entrado no homem, na mulher, através de Adão e Eva, nós podemos ver esse afastamento, essa inclinação para o mal. O próprio apóstolo Paulo disse que o bem que ele queria fazer não fazia, mas sim o mal. Ou seja, a nossa natureza é inclinada para o mal. Por isso, nós não podemos confiar em nosso sentimento, nas nossas emoções, porque nós somos inclinados para o mal, inclinados para o pecado. A minha carne vai desejar o pecado. Os meus sentimentos vão estar propensos para o pecado. O meu querer vai estar destinado para o pecado. Eu não posso viver confiando nas minhas forças, nas minhas habilidades, porque a minha natureza ela é pecaminosa. Agora, quando nós encontramos com Cristo, aceitamos a Ele, nascemos de novo. É o processo de regeneração que vamos falar mais daqui a pouquinho. Mas dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, segundo item, que traz por título:
mortos em ofensas e pecados. As expressões "e vos vivificou" juntamente com Cristo revelam a ação do Espírito Santo em favor dos pecadores, que a salvação só é possível mediante a graça de Deus e sem ela ninguém pode ser salvo. Mas há algo que precisa ser esclarecido. As expressões mortos em ofensas e pecados e mortos em nossas ofensas não devem ser entendidas literalmente por se tratar de uma metáfora, uma das figuras de linguagem para descrever o estado da queda espiritual por morte espiritual. A Bíblia quer dizer que a humanidade caída está separada de Deus e não significa aniquilação espiritual total. Ou seja, nós podemos ter encontro com Deus, nós podemos nos aproximar de Deus, nós podemos ter um relacionamento com Deus, mas isso porque Ele, o próprio Deus, se revelou à humanidade através da criação, através da palavra, através de Cristo, através da sua presença em nossa vida. Então nós conhecemos a Deus porque o próprio Deus se revelou ao homem. Senão o homem não teria conhecimento de Deus. E o próprio Deus, que lá no Jardim do Éden, Adão e Eva desobedeceu o Criador, é o mesmo Deus que fez um projeto para resgatar, salvar, transformar este homem caído, que contraiu uma dívida com o próprio Deus. Quando Adão e Eva pecaram, estes contraíram uma dívida para a humanidade. É por isso que nós precisamos de Jesus Cristo, porque quem pagou essa dívida contraída no Jardim do Éden para toda a humanidade, olha, quem pagou a dívida foi Jesus. É por isso que ele é o Salvador, o nosso libertador. Por isso nós devemos adorar o seu nome, porque Jesus Cristo pagou a dívida que estava nos acusando, que era contra nós. E essa dívida, dinheiro nenhum pagaria. Essa dívida, homem nenhum pagaria. Essa dívida, ouro nenhum pagaria. O próprio Cristo pagou com a sua vida, vivendo nesta terra sem pecado algum. Por isso que ele teve o direito, por isso que ele conquistou o direito de pagar a dívida. E vou lhe dizer, viu, a conta foi paga. Jesus Cristo pagou. E é por isso que eu posso falar, estou salvo em Cristo Jesus. E você também pode falar e coloca aqui nos comentários, por gentileza, estou salvo em Cristo Jesus. Vamos dar seguimento ao nosso primeiro tópico, terceiro item, que traz por título a exegese dos versículos 8 a 10. Essa passagem bíblica elimina qualquer interpretação ou tentativa da salvação com ajuda humana ou de qualquer esforço adicional para completar a obra de Cristo. O termo graça significa literalmente favor imerecido, o favor divino do qual não somos merecedores. A salvação é pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, e não vem das obras, pois não se trata de uma recompensa. Uma boa exegese esclarece que a expressão "isto é dom de Deus" se refere à salvação pela graça e não à fé, como afirma o respeitado erudito da língua grega. A graça é a parte de Deus e a fé é a nossa. De modo, como dizia Norman Gleason, a fé é o meio e a salvação é o fim. O meio vem antes do fim. Para você entender, a salvação não vem por mérito. Ninguém conquista a salvação. Ninguém é merecedor da salvação. Tem pessoas que podem até se ofender quando você falar isso, porque tem pessoas por aí falando, pregando, que estão pagando preço para ser salvo, que vai ser salvo, que ela merece ser salvo, porque a luta dela é grande. Meus irmãos, entenda o seguinte: ninguém merece a salvação. Pastor, eu sou dizimista. Ninguém merece a salvação. Pastor, eu já construí uma igreja. Ninguém merece salvação. Ninguém vai ser salvo por mérito próprio.
Ninguém se aproxima de Deus se o próprio Deus não se revelar a ele através da palavra, através de Cristo, do Espírito Santo, convencendo ele do pecado. A salvação é pela graça. O que é graça, pastor? É favor imerecido. Você não merece, você não é digno, você não pagou, mas Deus lhe deu. Eita glória! Através de Cristo Jesus, através da misericórdia de Deus, através da bondade de Deus, através da graça de Deus, favor imerecido, Ele nos presenteou com Cristo Jesus, vindo a esta terra, 100% homem, 100% Deus. Viveu como homem aqui nesta terra, não pecou. Viveu e entregou a sua vida para que hoje nós pudéssemos dizer e estarmos salvos em Cristo Jesus. Não é por merecimento, não é para a sua glória, não é porque você merece. Ah, pastor, mas eu nunca bebi. Ah, pastor, eu nunca fui em festa. Ninguém merece a salvação. Digo e repito, nós não podemos confiar, segurar, depositar a nossa confiança em nossas habilidades. É porque você não gosta daquilo, não gosta disso, nunca fez isso. Mas o ser humano, por si só, ele é pecador. A nossa carne, existe sim uma inclinação para o mal, uma inclinação para o pecado. Para você entender, cada ser humano tem as suas falhas, tem os seus defeitos. Tem pessoas por aí que não bebe e não fuma. Oh, glória a Deus! Mas, no entanto, gosta de falar da vida dos outros. Tem uma língua grande demais. Tem pessoas que não falam da vida dos outros, mas é arrogante, é prepotente. Tem pessoas que não é arrogante, não é prepotente, mas não aguenta ficar sem beber, sem fumar. Tudo isso, irmãos, são falhas que o ser humano tem. Arrogância, prepotência, soberba, inveja, ciúme. Tudo isso aqui são obras da carne que bate no coração de qualquer um. Agora, tem coisa que você não vai ter vontade nenhuma de fazer. Mas tem coisa que você tem vontade. Tem coisa que você fez, pediu perdão e Deus lhe perdoou. Então, deixo aqui bastante claro que o nosso pecado não é maior, ou melhor, ou menor do que o pecado do outro. Tem pessoas por aí pensando que o seu pecado é menor do que o do outro. Eita glória! Ele disse que aqui o alimento é forte, mas quero saber o seguinte: está gostando? Entendendo? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Agora vamos para o nosso segundo tópico, mas antes, preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro. Pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro. E nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, explicações, resumos, dinâmica digitada, a lição comentada, a lição explicada, resumo da lição. Enviamos também ideias para encerramento do trimestre, certificado, simulado, marcadores de Bíblia. Todos esses materiais enviamos para quem é membro, mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, mas pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro, deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo vai ter o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil. Venha ser membro. Mas dando o seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, primeiro item, que traz por título: a soteriologia inadequadas na antiguidade. No item 1, reencarnacionistas.
Com o termo soteriologia, nos referimos aos diversos ensinos religiosos inadequados sobre a salvação. O primeiro deles é a doutrina da reencarnação, tão antiga quanto a humanidade, originária do hinduísmo, mas presente também no budismo, no jainismo, sikhismo e defendida pelo Hare Krishna, kardecistas e muitos outros. Os adeptos da doutrina da reencarnação têm em comum a busca da perfeição por meio de um progresso evolutivo até que seus ciclos da vida de renascimento pare de girar. Em resumo, a salvação pelo seu próprio esforço. E sem Jesus, trata-se de uma crença antibíblica. Veja só, a questão das religiões que acreditam na reencarnação, ou seja, que você vai viver uma vida para pagar o que você fez na outra vida. Aí você vai sempre estar reencarnando. Para você entender, se nessa vida você foi uma pessoa má, uma pessoa ruim, você vai morrer e depois você vai reencarnar. Você vai aparecer novamente. Você vai retornar à vida para pagar tudo aquilo que você fez na outra vida passada. Isso mesmo, reencarnação, retornar à vida para pagar as dívidas, as contas da vida passada. Da mesma forma também, se você foi uma pessoa boa, ajudou, deu esmola, foi um bom cidadão, você vai morrer, você vai reencarnar novamente e vai receber os privilégios da sua vida anterior. Já que você foi uma pessoa boa, ajudou as pessoas, você também terá uma vida boa, uma vida agradável. Logo, se está sofrendo nessa, é porque você foi ruim na outra e está pagando a sua dívida. E a reencarnação vai acontecendo, até você evoluir e assim se tornar uma pessoa perfeita, uma pessoa salva. O que é isso, pastor? Afasta Jesus Cristo. Afasta a necessidade de um Salvador, pois não há necessidade alguma da morte de Jesus. Não há necessidade alguma de Cristo ter pagado a nossa dívida, ter pago a nossa dívida. Não há necessidade alguma, porque quem vai estar pagando somos nós mesmos. Você foi ruim, vai morrer, vai reencarnar para pagar a sua dívida até você evoluir e se tornar uma pessoa perfeita. Imagine que situação. E muitas pessoas pensam assim, não é da agora não. Essa crença na reencarnação para pagar a dívida ou receber os benefícios da vida anterior é coisa antiga. Muitas pessoas pensam dessa forma. E na geração de hoje, tem muitas pessoas acreditando também. Pastor, a reencarnação é verdade? Não, a Bíblia diz que após a morte, segue-se o juízo. Pastor, e se morrer, não vai reencarnar? Não, a Bíblia diz que após a morte, segue-se o juízo. Ou seja, enquanto você estiver com vida, você pode fazer o que você quiser. Você pode ser uma pessoa boa, uma pessoa má, vai sofrer as consequências depois. Mas quem morreu, seja com Cristo ou sem Cristo, quem morreu com Cristo está esperando o arrebatamento da igreja. Quem morreu sem Cristo está esperando o juízo final, mas após a morte segue-se o juízo. Não existe essa crença, esse pensamento, esse ensinamento da reencarnação para pagar as dívidas da vida anterior. Por isso, meu irmão, seja crente agora, sirva agora, cultue agora, ame agora, contribua agora, ajude agora. Tudo aquilo que nós fazemos aqui nesta terra vai ter um preço. Eita, vai ter um preço, vai ter um galardão. Por isso, sirva a Cristo, sirva a sua igreja, sirva aos seus irmãos. Você concorda comigo ou discorda? Deixa aqui nos comentários. Dando ainda seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, segundo item, que traz por título: os galacionistas. É o nome dado aos legalistas judaizantes, opositores do apóstolo Paulo, na província da Galácia. Esses judeus convertidos ao cristianismo queriam que os gentios observassem a lei de Moisés
como condição para a salvação. A verdade bíblica é que, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Na lição de número 2, nós abordamos essa temática acerca dos judaizantes. Aqui está sendo chamado de galacionistas, porque aconteceu exatamente no povo de Gálatas, lá na igreja da Galáxia, que estava acontecendo essa grande confusão. Mas é o mesmo judaizantes, aqueles que acreditavam que, quando o gentio aceitasse Jesus Cristo como Senhor e Salvador, deveria também praticar os rituais, as práticas judaicas. Se é gentio, aceitou a Jesus, para os judaizantes, estes deveriam se circuncidar, guardar o sábado, guardar das comidas sacrificadas e assim por diante. Em outras palavras, deveria praticar a lei. Observe, era gentio, aceitou a Jesus, tem que circuncidar, guardar o sábado, guardar as práticas do mandamento de Moisés, como necessário para a salvação. Preste atenção, a grande questão está aqui. Querer guardar sábado, domingo, segunda, terceira, fique à vontade. 1 hora, 2 horas, fique à vontade. Não querer comer uma comida, outra comida, fique à vontade. A grande questão aqui é que eles diziam, ensinavam que se você é cristão, se você aceitou a Jesus e não guarda o sábado, você não vai ser salvo. É aqui agora que vem a grande heresia. Eles acreditavam que os gentios que aceitaram a Jesus, se não se circuncidasse, não teria salvação. Começou agora a colocar pontos. Se não fizer isso, não vai ser salvo. Se não guardar o sábado, não é salvo. Se não fizer, não é salvo. Começou a colocar condições para ser salvo. É aqui agora que vem heresia. Minha opinião aqui agora, tá bom? Você pode guardar o dia que você quiser. Agora, não pode colocar isto como critério para a salvação de ninguém. A questão é isso, colocou como condição, aceitou a Jesus, não guarda sábado, não vai para o céu, está perdido sua salvação, só vai ter a salvação se fizer isso. Agora é heresia. Fica atento, professor, e faça discussão com seus alunos. Eu tenho dito, levanta esses pontos, converse com a turma, deixe a turma participar. Será que existe alguma coisa que limita a salvação? Será que guardar ou não guardar o sábado, ou até mesmo o domingo, a pessoa perde ou não a salvação? Será que você pensa dessa forma? Deixa aqui nos comentários. Mas já vou dar minha, viu? Não existe nada nem ninguém para impedir a nossa salvação. Eu preciso crer em Cristo Jesus. E a partir do momento que eu estou crendo em Cristo, eu vou obedecer a sua palavra. Olha, eu vou obedecer a sua palavra, mas não é o ritual, não é a liturgia, não é a cerimônia que vai me dar salvação ou vai fazer com que eu venha perder a minha salvação. Concorda ou discorda? Deixa aqui nos comentários. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, terceiro item, que traz por título: os gnósticos, no campo soteriológico, eles apregoavam uma visão dualista do universo. O maniqueísmo, o que é isso? Fundado por Mani, na Pérsia, atual Irã. Seu ensino era que o universo é composto do reino das trevas e do reino da luz. Os dois lutam pelo domínio da natureza e do próprio ser humano. Desse modo, o ser humano, para ser salvo, precisa se libertar da prisão do mundo e de seus poderes planetários. E essa libertação só é possível por meio de um conhecimento místico, gnosis, uma espécie de iluminação espiritual limitada aos espirituais. Os demais são pessoas materiais e não podem receber esse conhecimento. De fato, sabemos da existência do mal proveniente de Satanás, mas não admitimos que o diabo tenha poder suficiente para medir força com Deus e o seu Filho Jesus Cristo. A salvação é para todas as pessoas. Veja só, os gnósticos
trouxeram bastante dor de cabeça para o povo de Deus e para a igreja, porque estes ensinavam que existia duas forças, a força do mal e a força do bem, e que estas constantemente estavam lutando uma contra a outra. Isso é verdade, pastor? Não. Como assim, pastor? Não existe essa disputa? Deus não luta com o diabo. Presta bastante atenção. Não existe essa luta, essa batalha. Deus é superior. Deus é criador. Não precisa marcar o dia da luta, da batalha. Deus, ele é vitorioso. Satanás, ele vai lutar contra o povo de Deus. Aí sim, mas contra Deus não. Não existe essa batalha, não existe essa guerra entre Deus e o diabo. O diabo pecou lá no céu, querendo subir ao trono de Deus, e por causa disso, ele foi julgado, sentenciado, só está esperando a sentença ser cumprida, que isto vai acontecer no final do milênio. Deus não luta, não peleja. O diabo resolveu pecar, Deus expulsou do céu, ele vive agora nos ares, tentando, pelejando contra a nossa vida, para que nós venhamos sair do propósito de Deus. Então, esse ensinamento da gnose, do conhecimento, da evolução, dessa peleja, dessa luta entre o bem e o mal, não existe. Ah, pastor, não existe essa luta, essa peleja entre Deus e o diabo. O diabo peleja contra a nossa vida e Deus nos abençoa. Mas o diabo não luta contra Deus porque não tem como. Por quê, pastor? Porque Deus, ele é o Criador. Porque ele é Deus. Ele é onisciente, onipotente. Ele pode fazer tudo. E tudo é feito segundo o seu querer e a sua vontade. Que você possa entender essa parte. Então, a gnose acreditava no conhecimento, que a luz do conhecimento vai gerando vida, transformação, e você vai evoluindo, até ser esse ser espiritual. E muitas pessoas não vão conseguir chegar à salvação, porque não vai estar evoluindo, não vai estar crescendo, não terá conhecimento dessa luz, dessa verdade absoluta. Logo, não vai ser salvo, porque não chegou ao conhecimento, não são os chamados espirituais. E por isso, a salvação não está destinada para a vida dele. É verdade, pastor? Não. Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar a todos. A salvação está destinada para todos. Agora, muitas pessoas não serão salvas, não porque a salvação não chegou até ele, mas porque ele rejeitou, porque ele disse não. É ele que não quer aceitar Jesus. Mas qualquer um, quando aceita Cristo, tem a salvação e ninguém pode tomar, ninguém pode tirar, a não ser que ele jogue fora. A não ser que ele abra a mão da salvação e prefira viver no pecado. Deu para você entender, crente? Em nosso canal tem até o vídeo falando acerca dos gnósticos. Está sensacional. Recomendo você dar uma olhada nesse vídeo. Mas em síntese, você pode apresentar desta forma para os seus alunos, que vai ser bênção pura sem mistura. Eita glória! Vamos para o nosso terceiro tópico. Mas antes, preste atenção. Nós estamos lançando, eu creio, que vai ser a última chance para você estudar conosco no curso para professores de 2025. Vem estudar em nosso curso, que está sensacional. Para mais informações, deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo e na descrição desse vídeo também tem um link para que você possa estar no nosso grupo de informações. Pastor, é muito caro, vai custar apenas R$ 25,00 o nosso curso. E vai ser coisa de qualidade, vocês vão gostar. Vem estudar no curso para professores com o pastor Giovanni Santos em 2025. Vai começar agora em março. Vem estudar conosco. Mas dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, primeiro item, que traz por título: as soteriologias inadequadas de hoje. O islamismo, segundo essa religião, se as boas ações superam as más,
tal pessoa irá para o paraíso. Alcorão 13, 22, 23. Eles ensinam ainda que Alá não ama os pecadores, mas somente os piedosos. Alá não ama os agressores. Alá não ama nenhum ingrato pecador. Esta é uma das 24 vezes que o Alcorão afirma que Alá não ama os pecadores. Na concepção dos islâmicos, não há necessidade de expiação. Logo, não existe salvação, como no sistema cristão. A salvação, no contexto deles, é por mérito pelas obras, mas, à luz da Bíblia, o pecador recebe a vida eterna a partir do momento em que passa a crer no coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e confessa publicamente o nome de Jesus. Veja só, estamos estudando as formas de salvação que há no mundo. Muitas pessoas pensam que a salvação está nas obras, que não existe salvação, que todos serão salvos, que alguns serão salvos. Aqui, por exemplo, estamos estudando um pouco acerca do islamismo. Para eles, as pessoas serão salvas de acordo com as suas obras, como foi colocado aqui. Se as suas obras forem melhores, maiores do que as mais, você será salvo. Entendeu? Se as suas obras, se as suas ações, quando forem pesadas, conseguirem superar as mais obras, você então será salvo. Com isso, tira a necessidade de ter um Salvador, um libertador. É por isso que eles não creem em Cristo Jesus, não aceitam Jesus como seu Salvador, porque para eles não existe a necessidade de um Salvador, já que a salvação está ligada diretamente às suas obras. Você vai ser salvo pelas suas obras. Em outras palavras, vai ser pesado as suas obras boas e as suas obras más. Se as obras boas vencerem, forem mais do que as ruins, você vai ser uma pessoa salva. Por isso, não há necessidade de Salvador, não há necessidade de Cristo Jesus na religião do islamismo. Te pergunto, você acredita dessa forma? Será que as nossas boas ações podem realmente nos salvar? Nos transformar? Nos fazer pessoas diferentes? Será que isso é possível? Deixa aqui nos comentários. E destaco também que no seu livro, por cerca de 24 vezes, deixa bastante claro que Alá, que é o Deus para eles, que é o Deus deles, não ama os pecadores. Agora vou te perguntar, e o seu Deus? Será que o seu Deus, aquele que você adora, aquele que você serve, ele ama a todos? Ele ama o pecador? O que você acha? Ele ama? Não ama? Por quê? Preste atenção, o Deus Alá, para o islamismo, ele não ama os pecadores, ele rejeita, despreza, não aceita, não concorda, ele não ama os pecadores. E o seu Deus, e o Deus que você adora, e o que é que está escrito na Bíblia Sagrada? Porque Deus amou o mundo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o nosso Deus, ele ama a todos. Ele não concorda, ele não aceita o pecado de ninguém. Mas amar, ele ama a todos. Quando Deus envia o seu Filho a este mundo para sofrer, padecer, foi para a humanidade, para o mundo inteiro, para que todos pudessem ser salvos. A intenção de Deus é salvar todo mundo. Agora, tem pessoas que não querem. Tem pessoas que querem viver no pecado, querem viver distanciado do Senhor. E Deus dotou o homem com o direito de escolha. Nós temos o direito de escolher. É o que nós chamamos de livre-arbítrio. Você pode escolher, mas a consequência é certa. Você pode passar pela porta que você quiser. Você pode caminhar o caminho que você quiser. Agora, o destino é certo. Eita, o céu, o Hades, o Geena, o destino é certo. Agora, quem vai caminhar, quem vai escolher
É você. Agora o destino já está traçado. Ou seja, o Deus Alá não ama os pecadores. O nosso Deus, ele ama pecadores. Ama tanto que enviou seu filho para morrer em nosso lugar. Ele nos amou primeiro. Você está na presença dele porque ele te amou primeiro. Te chamou, você aceitou e está aqui glorificando e exaltando o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, segundo item, que traz por título: As testemunhas de Jeová. A salvação não está em Cristo, mas na organização religiosa deles. Diferente do que ensina a Bíblia, existem dois grupos de salvos. Um que tem direito ao céu, restrito a 144 mil, a classe dos ungidos. O outro grupo, a classe da multidão, e a que vai herdar a terra, segundo a teologia do movimento. Seus teólogos ensinam que as testemunhas de Jeová, que pertencem à classe da grande multidão, não são filhos de Deus, não pertencem a Cristo, não têm o Espírito Santo. Jesus não é o mediador delas, nem tem esperança de salvação. A Bíblia nos ensina que não existe cristão sem o Espírito Santo e que, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Veja só, por mais uma vez aqui é citado a questão dos TJs, Testemunha de Jeová. Presta atenção. Eles, até hoje, são até chamados, Salão da Testemunha de Jeová. Não são igrejas. E nós o consideramos, devido ao seu ensinamento, devido às suas heresias, como seita. Testemunha de Jeová não é igreja, e sim uma seita. Por quê, pastor? Porque os seus ensinamentos não estão de acordo com aquilo que está na Bíblia. Por exemplo, a salvação deles está especificamente em obedecer às regras, às normas do seu salão, da sua organização. Para eles, só vai ser salvo aquele que cumprir as normas, as regras, as obrigações da instituição. Se desobedecer, perdeu a salvação. Para eles também haverá dois grupos de salvos. Nós podemos colocar, primeiro grupo, os 144 mil. Estes vão herdar o céu. Estes vão morar no céu. Aquele texto que fala acerca dos 144 mil selados das 12 tribos de Israel. Eles acreditam que estes selados, com o selo, são eles. Na verdade, são os primeiros testemunhos de Jeová. São as lideranças da testemunha de Jeová. Presta atenção. Para eles, testemunha de Jeová, as pessoas que vão morar no céu, que são filhos de Deus, são 144 mil testemunhas de Jeová que aceitaram primeiro, obedeceram primeiro, se tornaram a liderança da instituição Testemunho de Jeová. 144 mil para eles são os líderes da religião, da igreja, da seita deles. São os líderes. Só estes são filhos de Deus. Só estes vão morar no céu. Os demais, os demais que vão ser salvos, estes não vão para o céu. Estes vão viver aqui na terra. Vão habitar a terra, viver na terra. Ou seja, aquela história com relação ao milênio, lembre você, já estudou sobre isso, a questão do milênio, eles acreditam que as pessoas que vão ser salvas, representando o povão, não vão morar no céu, vão ficar aqui nesta terra, igualmente vai acontecer no milênio, tranquilidade, de paz, desfrutando. É por isso que nos folhetos da Testemunha de Jeová, você sempre vai ver a imagem de um lugar pacífico, bonito, aqui na terra, a terra restaurada, porque eles acreditam que essas pessoas que eles estão evangelizando já não vão mais para o céu, porque o céu já está certa a quantidade. Já se fechou, os 144 mil já foram selados, já está certo, já morreram, já estão esperando o seu dia. Ninguém vai mais para o céu.
E eles acreditam que até mesmo eles que estão aceitando agora vão viver aqui na terra, como Jesus sendo o rei, e vão viver aqui nesta terra. Essa é a salvação para o Testemunho de Jeová. Vou te perguntar, você concorda? Você discorda? Será que é assim mesmo? Será que Deus não ama a todos? Será que eu não sou filho de Deus? Se a Bíblia diz que para se tornar filho de Deus, precisa crer em Cristo Jesus. E recebeu todos aqueles que creem no seu nome. Se você crê em Cristo e anda segundo a vontade dele, você é filho de Deus. Agora, nem todo mundo é filho de Deus, segundo a Bíblia. Segundo a Bíblia, para ser filho de Deus, você precisa crer em Cristo Jesus, aceitar a sua vontade, andar em sua direção. Se você assim o faz, você se torna filho de Deus. Antes, somos criaturas de Deus. Deus nos criou. Agora, quando aceitamos a Cristo, nos tornamos filho de Deus. Leia João capítulo 1, que você vai entender esta temática. Mas, no entanto, para o Testemunho de Jeová, só tem apenas 144 mil filhos de Deus que vão habitar no céu. Sabe de nada. No céu vai ter uma grande multidão. Abraão vai estar, Moisés vai estar, eu vou estar, Davi vai estar, Pedro vai estar, Camila, Maria, Antônio. Nós vamos estar no céu. Quem crê, deixa aqui um brado de glória, por gentileza. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, terceiro item, que traz por título: o mormonismo. Os mormons creem numa salvação geral, em que os não mormons são castigados e depois liberados para a salvação, e numa perspectiva individual, em que a salvação é obtida pela fé em Jesus e pela obediência às leis e às ordenanças. Eles consideram ordenanças, segundo os artigos 3 e 4 das regras de fé, fé em Jesus, arrependimento, batismo por imersão, imposição de mãos, mas há outros requisitos. Um deles é aceitar José Smith Jr. como porta-voz de Deus. Tal ensino, no entanto, diverge das Escrituras, pois ela nos ensina que o Senhor Jesus não precisa de co-salvador. A Bíblia ensina que ele é o único Salvador. A salvação não é por mérito humano. Ninguém pode ser salvo pelas obras, mas somente pela graça mediante a fé. Existe apenas uma salvação e ela está à disposição de todos os seres humanos. Preste atenção. Vamos estudar agora um pouco acerca dos mormons. Preste atenção. Mormons também é uma seita, porque os seus ensinamentos não estão de acordo com a palavra do Senhor. Destaco que, para eles, a salvação está da seguinte maneira: praticamente todos serão salvos. Aqueles que não são dos mormons, não seguem os seus ensinamentos, eles primeiro vão ser castigados, punidos e depois terão a salvação. Entendeu? Salvação para todos. Quem não é mormon, por exemplo, você e eu, vamos ter que sofrer, padecer, ser castigado. E assim depois vamos conseguir a nossa salvação. A outra opção de ser salvo é aceitar a fé dos mormons, os seus ensinamentos, as suas doutrinas, os seus pensamentos e praticar. Dentre eles, ter fé, a fé em Jesus. Mas também se faz também necessário confessar José Smith, que é o fundador dos mormons, aquele que organizou, aquele que estruturou a religião dos mormons. É necessário reconhecer ele como porta-voz de Deus, como profeta de Deus, como aquele que foi ordenado por Deus para assim criar essa religião, criar assim essa denominação, criar essa instituição. Preste atenção, você concorda? Você já aceitou José Smith? Assim ensina os mormons, colocando um co-salvador. Se você diz que é mormon e não aceita, não concorda José Smith como porta-voz de Deus, você não tem a salvação. Olha só, colocando limitação à salvação. Se você não aceita José Smith, que é o fundador dos mormons, como porta-voz de Deus, você não terá salvação.
Presta atenção, é um dos sinais das seitas. Eles começam a excluir uns, colocando assim outros. E começa a colocar sua liderança, o povo mais próximo, em um patamar diferenciado. E não existe maior no reino de Deus. Já aprendemos aqui também, né? Quem quer ser maior no reino de Deus vai servir a todos. Não existe essa diferenciação, esse reconhecimento. Não precisa de nada disso. A salvação está em Cristo. A salvação não vem pelas obras. A salvação vem pela fé. Pastor, o que é que eu devo fazer para ser salvo? O que está escrito: crê no Senhor e Salvador Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Agora presta atenção. Quando eu falo crer em Cristo, eu não estou dizendo levantar a mão na igreja. Tem muitas pessoas que pensam que levantar a mão na igreja é sinal que você está crendo, que você está salvo. E não é. Esse hábito, esse costume de mandar quem quer aceitar Jesus, levanta a sua mão aí, é nosso costume. É uma mania nossa. Eu acho um bom costume, mas é costume. Não é porque você levantou a mão que você está salvo, não. Quantas pessoas levantaram a mão na igreja porque estavam querendo alguma coisa? Eu conheço jovens que levantaram a mão na igreja porque queria namorar com as moças da igreja e só namorava se levantasse a mão se fosse crente. Quantas pessoas levantaram a mão na igreja porque estavam interessados em votos? Isso mesmo, político já gosta de fazer isso. Ou seja, muitas pessoas levantam a mão por algum tipo de interesse, mas não é que estão aceitando a Cristo. Agora, muitos destes que levantaram a mão por causa de um interesse, acabam se convertendo depois. Que quando eu falo aceitar a Jesus, crer em Cristo Jesus, eu estou falando de arrependimento, de transformação, de se converter. O que é se converter, pastor? É deixar as coisas velhas para trás. É nascer de novo. É uma nova pessoa, comportamento, atitude, é ser diferente. Aquele que crê em Cristo vai ser diferente, comportamentos e atitudes. Para você identificar a pessoa que aceitou a Cristo, a pessoa que crê em Cristo, basta ver seu comportamento, suas atitudes, suas ações. Não é cantar bonito, não é pregar bonito. Eu sei que tem muitas pessoas que acabam se confundindo com talentos com salvação. Talentos você pode ter, mas salvação só para quem crê em Cristo Jesus. Você crê? Mas dando seguimento, vamos para a nossa conclusão, onde está escrito: entendemos que somente pela graça é possível chegar-se a Deus, e isso é um ato soberano de sua graça e bondade. É a misericórdia divina que leva as pessoas ao arrependimento. A graça não é mérito, e nem o ato de o pecador receber a dádiva divina se constitui mérito pessoal, mas Deus disponibilizou a sua graça para todos os seres humanos, e não para uns poucos escolhidos. A Bíblia ensina que a salvação é para todos. A salvação tem espaço para todo mundo. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, seja quem for, pode ser salvo. Basta crer em Cristo, reconhecer Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. E quem assim o faz, vai andar em novidade de vida. As coisas velhas vão passar e tudo vai se fazer novo na vida dele. E esta pessoa, através da graça de Deus, é a graça, favor imerecido, que vai trazer salvação, libertação. Não é mérito, é Deus na sua vida. Não é porque você merece, é Deus da sua vida. Não é porque você faz por onde, é Deus da sua vida. Não é porque você paga preço, é Deus da sua vida. É favor imerecido. Você não merece, você não é digno, mas Deus te ama. E por causa disso, Ele concedeu a você
receber a sua graça. Eita glória! É por isso que nós estamos salvos e seremos salvos em Cristo Jesus. Você crê? Eita glória! Agradeça a você que é inscrito, a você que é membro, que Deus continue te abençoando. E lembrando, vai assistir a nossa dinâmica, porque já está disponível em nosso canal. E eu vou trabalhar a questão da graça. E você vai ver que é bênção pura sem mistura. A paz do Senhor, crente! Até a próxima aula, se Deus assim permitir. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos: Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.